Bom, bom dia, meninos do nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade, né, falando das grandezas trabalho, potência e energia da física, né? Esse é um tipo de energia chamada de energia mecânica. E aí o seu livro traz aí, vocês podem ir acompanhando, né, o livro enquanto a aula está acontecendo, né? Observem aí. O seu livro traz o seguinte, dizendo que o homem sempre precisa deslocar de um lugar para o outro, ele precisa sair de um lugar e ir para outro, né? Sair da sua casa, ir para a casa de alguém, ou ir para o trabalho, ou ir para qualquer local, ou viajar, né? E para isso ele percorre grandes distâncias em menor tempo. E para isso ele criou diversos meios, né? Primeiro ele criou a bicicleta para acelerar esse processo, depois ele criou o carro, criou a motocicleta, o ônibus, o metrô, o avião e outros veículos de transporte, né? Aqui nós temos no livro trazendo o triciclo nos primeiros, né, automóveis que o homem criou. Ele chegava até no máximo 15 quilômetros por hora de velocidade. E aqui um carro mais atual, né, de 2013, um Porsche, que chega a quase 300 quilômetros por hora de velocidade. Então, vocês estão vendo que ele foi evoluindo, né, criando seus veículos de transporte para cada vez ele ser mais rápido, ter maior potência e chegar no local em menos tempo, né? Bom, quando a gente se depara com a grandeza física chamada trabalho, ela é diferente do que no português a gente usa como trabalho. Trabalho, a gente sempre pensa numa atividade humana que pode ser física ou intelectual, que vai ser feita para gerar algum objetivo, né, ou ganhar remuneração, alguma coisa assim. Na física, não. Na física, toda vez que a gente fala em realizar trabalho, é quando a gente tem a transferência de energia de um corpo ou de um sistema para outro corpo, e esse outro corpo ganha deslocamento com essa energia que você transferiu para ele. É o caso do que está aqui, ó. Esse vendedor, opa, desculpa aí, esse vendedor aqui, ó, ele está realizando um trabalho, empurrando seu carrinho do ponto A até a cliente que está no ponto B. Tá vendo? Ele saiu desse espaço zero e chegou até o espaço 2, fazendo esse deslocamento com o carrinho. Isso é realizar trabalho. Para a física, trabalho nada mais é do que aplicar uma força sobre um corpo ou objeto e fazer esse corpo se deslocar no espaço, né? Ele andar alguns metros, alguns centímetros. Isso é trabalho. Toda vez que eu aplicar uma força e o corpo receber essa energia e se deslocar, a gente chama de trabalho. Então, trabalho para física é o que esse cara está fazendo, empurrando o carrinho de compra dele até a cliente, tá? Para calcular o trabalho na física, criou-se a seguinte fórmula, né? O trabalho é usado essa letra grega aqui chamada de tal, parece um T com tio, tá vendo? Ela significa trabalho para física, vai ser igual a multiplicação da força que você aplicou vezes o quanto o carrinho andou, a deslocamento, o espaço que ele andou em metros, tá? Para você entender qual é a unidade, você vai pegar a força, que é dada em Newton, e multiplicar pelo deslocamento, que é dado em metro. Então, Newton vezes metros vai gerar uma unidade internacional de trabalho chamada de Joule, tá? Então, o Joule é Newton vezes metro, que é a unidade internacional do trabalho, que foi dada em homenagem a esse físico aqui, ó, em inglês, o James Pesco Joule, tá? Esse cara investigou muito o trabalho e o calor, então por isso que os físicos depois deram homenagem a ele, a unidade de cálculo do trabalho ser dada no sobrenome dele, que é Joule, tá? Então, se você observar na figura lá do vendedor empurrando o carrinho, se ele estava aplicando, né, uma força de 120 newtons e o carrinho se deslocou por 5 metros, se eu substituir aqui na fórmula 120 pela força, multiplicado por 5, que é o metros,
120 vezes 5, eu vou ter um trabalho de 600 joules, tá? Então, quer dizer que para o homem empurrar aquele carrinho por 5 metros, gastando 120 de força, gerou um trabalho de 600 joules, ou 600 newtons vezes metros, tá? Bom, olha a segunda situação aqui que o texto traz para você. Se o cara foi tentar empurrar o carrinho, mas ele estava numa região de areia bem fofa, e o carro atolou, mas ele ainda continua aplicando 120 newtons de força no carrinho, mas o carrinho não sai do lugar. Quanto que é o trabalho dele? Ele está gastando energia, está empurrando o carrinho, só que o carrinho não sai do lugar. Qual é o valor do trabalho? Se você for substituir lá na fórmula, né? Qual foi a força que ele fez? 120. Multiplicado pelo deslocamento. Quanto que o carrinho andou? Uai, professor, o carrinho não saiu do lugar, então ele andou 0 metros. Então, se eu multiplicar 120 por 0, eu vou ter um trabalho igual a 0. Então, 120 vezes 0 dá 0, então o trabalho foi 0 joules. Então, aprendam isso. Toda vez que não existir deslocamento, ou seja, o deslocamento foi igual a 0, ou seja, não empurrou, não andou 1 centímetro, 1 milímetro, não andou nada. Toda vez que ficar parado, você aplicar uma força parado e o objeto não se mover, quer dizer que não existiu trabalho. Só há trabalho se houver deslocamento. Se não houver deslocamento, não existe trabalho para a física, tá? Bom, outra grandeza da física, potência. O que significa potência? Potência para a física é a capacidade de você realizar um trabalho em menor tempo, tá? Você pode fazer o mesmo trabalho. Qual vamos pensar assim? O trabalho de chutar uma bola, né, para o gol. Você vai ter que pôr uma força no pé, não é? Para bater na bola, para a bola se deslocar até o gol. Se uma pessoa tem mais potência no chute, quer dizer que o chute dela vai sair da mesma distância lá do, vamos pensar, duas pessoas batendo pênalti, né? As duas vão sair do mesmo ponto do pênalti. Quem tem menor potência vai chutar a bola vai levar mais tempo para chegar no gol, então tem grande chance do goleiro conseguir pular e pegar ela. E quem é mais potente, quando bate na bola mais forte, quer dizer que a bola acelera mais rápido, chega bem mais rápido em menor tempo no gol e a chance do goleiro pegar é bem menor. Então, quanto maior a potência, quer dizer que menor o tempo para realizar o trabalho. Então, se eu tiver um carro mais potente, quer dizer que o carro faz o mesmo trabalho que é me levar de casa até, né, a outra cidade, se eu quiser ir assim de casa para Anápolis, né? Um carro menos potente vai me levar de casa para Anápolis em 35 minutos, 40 minutos. Um carro mais potente vai me levar de casa para Anápolis em 25, né, minutos. Se ele for mais potente, eu puder ir mais rápido, né? Então, vocês entenderam isso? Potência é a grandeza da física que relaciona o trabalho ao tempo. Então, a fórmula é o seguinte: pote de potência é igual ao trabalho que você vai fazer dividido pelo tempo que você gastou para fazer esse trabalho. Quem fizer o trabalho em menor tempo vai ser mais potente. E a unidade de potência é o seguinte: se a gente jogar aqui, ó, as unidades internacionais para substituir o trabalho, é joule, nós aprendemos ali atrás. E unidade de tempo, segundos. Então, joule dividido por segundo dá uma unidade chamada de watt. Tá aqui, ó, watt ou watt, que é o W. Vocês já devem ter visto essa potência, watt, em baterias, em energia, em chuveiro, né? Em alguma coisa relacionada à energia. Tá correto. É potência também. Ou se a gente pensar no chuveiro de casa, se eu tenho um chuveiro de 1000 watts de potência e outro chuveiro de 2000 watts, ou seja, o dobro, quer dizer que o chuveiro de 2000 watts faz o mesmo trabalho do outro chuveiro, só que em metade do tempo que o outro gasta. Qual que é o trabalho do chuveiro? Esquentar a água. Então, quer dizer que o de 1000 watts esquenta a água, talvez em
3 minutos, a água fica quente. O de 2.000 watts vai levar 1,5 minutos só para esquentar essa água. Ele esquenta a água muito mais rápido. Por isso que ele é mais potente. Faz o mesmo trabalho em menor tempo. Existem outras unidades também de potência. Se você observar no documento do carro, você vai descobrir qual é a potência do carro do seu pai, de sua avó, de alguém que tiver carro aí na sua família. É só olhar no documento que vai estar escrito assim, ó, 5 pessoas, 5P significa um carro de 5 pessoas, e aqui nesse caso desse carro aqui, ó, ele tem 100 CVs. CVs significa, né, cavalo vapor, tá? Essa unidade significa cavalo vapor. É uma unidade de potência bem antiga, da época dos trens a vapor, aquelas chamadas de Maria Fumaça, tá? Um cavalo vapor significa a potência de 735 watts, tá? Existe outra potência também que é chamada de horsepower, tá? Ou HP. Essa potência também existe para denominar algumas coisas, alguns materiais, algumas motos, usa esse HP, é o horsepower, que é a potência dos cavalos. Quantos cavalos, né, de potência tem alguma máquina? E aí você tem que o horsepower, ele equivale a 746 watts de potência. Então dá para transformar unidades de cavalo a vapor em unidades internacionais de watts. É só usar essa regrinha de 3 aqui, ó. Para cada cavalo equivale a 735 watts. Para cada horsepower, 746 watts. Entenderam? Então, normalmente pode aparecer unidades que não são internacionais, que é o cavalo vapor, e o horsepower para a potência. Mas a unidade internacional mesmo é o watt, tá? Bom, se eu for calcular qual é a potência do vendedor fazendo esse trabalho aqui, ó, o vendedor pegou o carrinho dele e deslocou ele por 20 metros, tá? Ó, a força que foi feita pelo vendedor foi de 120 newtons. O deslocamento dele foi 20 metros. O tempo que ele gastou para sair daqui e chegar até aqui foi 60 segundos. Tá? A mesma coisa de 1 minuto, mas vamos utilizar a unidade internacional, que é segundos. Bom, como é que eu vou fazer o cálculo? Eu vou primeiro calcular o trabalho, né? Porque para mim calcular a potência, eu preciso da unidade de trabalho. Trabalho eu sei que é força vezes deslocamento. A força eu sei que é 120, substituo aqui. O deslocamento foi 20 metros, então 120 vezes 20 metros, eu vou ter um trabalho de 2.400 joules. Então, 120 vezes 20 dá 2.400, a unidade é joule, tá? Calculei o trabalho. Com o trabalho calculado, eu preciso fazer, né, a medida da potência. Então, eu vou lá para a fórmula da potência. Potência é igual trabalho dividido pelo tempo. O trabalho nós calculamos aqui, é 2.400. O tempo, que é o ΔT, variação de tempo, é de 60 segundos. Então, 2.400 dividido por 60 segundos. 2.400 dividido por 60, eu vou ter uma potência de 40 watts. Então, a potência do trabalho dessa pessoa deslocando esse carrinho é de 40 watts. Agora vamos pensar o seguinte, meninos. Se esse cara, aplicando a mesma força, né, ele fazendo o mesmo trabalho, ele demorou menos. Ele demorou, executando 2.400 joules de trabalho, ele demorou só a metade do tempo, 30 segundos para fazer esse trabalho. Qual foi a potência? Então, o que você vai fazer? 2.400 você vai deixar, que ele fez o mesmo trabalho, só que no lugar de 60, você vai colocar metade, 30, que é 30 segundos que ele gastou de tempo. Então, 2.400 dividido por 30, eu vou ter um resultado aqui de 80 watts.
Tá vendo que a potência aumentou? Ela dobrou, de 40 passou para 80. Então, quanto maior é a potência, mais rápido se realiza o mesmo trabalho. Entenderam isso? Então, potência nada mais é do que a relação entre trabalho e tempo. Quanto menos tempo você realiza o mesmo trabalho, quer dizer que você é mais potente. Então, se eu fizer uma corrida, você e um colega seu correndo por 100 metros, quem chegar primeiro em menor tempo é o mais potente. Porque os dois fizeram o mesmo trabalho, que é deslocar, né, seu corpo naquela distância de 100 metros. Entenderam? Então, vamos aqui, ó. Energia potencial ou energia mecânica, né? O que seria energia mecânica? Se a gente pensar no nosso dia a dia, existem vários tipos de energia. Nós temos energias relacionadas com som, que é a energia sonora que eu estou produzindo agora e vocês estão absorvendo aí em casa. Temos a energia luminosa, que é a energia da luz que está aparecendo aí no seu celular ou no computador que você está assistindo a aula. E temos também energia mecânica, que é chamada de energia do movimento. A energia mecânica, ela é advinda da relação entre energia potencial gravitacional e energia cinética. Vamos entender primeiro o conceito da energia potencial gravitacional. Para entender a energia potencial gravitacional, a gente vai ter que entender as palavras. O que significa potencial, né? Se vocês pensarem assim, aquele colega, ele joga um futebol até bem, né? Ele tem um grande potencial para ser um atleta profissional. Se eu falar isso, quer dizer que esse menino já é atleta profissional ou que ele vai ser algum dia, que ele pode ser? Se a gente for parar para pensar, é que ele poderá ser. Então, potencial é sempre quando pode ser alguma coisa, mas ainda não é. Então, é um tipo de energia que pode se transformar em outra, mas ela ainda não transformou, por isso que ela está ainda no estágio potencial, tá? E gravitacional, se essa palavra lembra, gravidade, que é a energia, a força que atrai todos os corpos para o centro da Terra, tá? E a gravidade é dada pela aceleração da gravidade, que na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra disso que nós aprendemos lá atrás, quando nós falamos de força-peso, né? Que era uma força que atuava a massa vezes a gravidade. Então, vamos observar o brinquedo que está aqui do lado. Esse tipo de brinquedo, quando as pessoas estão paradas aqui no alto, elas têm a maior energia potencial gravitacional, porque ela tem uma altura muito grande do solo e elas estão paradas nessa altura. Se você tiver a certa altura do solo, você tem energia gravitacional, ou seja, a gravidade está te puxando para o solo, tá? Então, a energia potencial gravitacional é a energia armazenada pelo corpo enquanto ele está parado a uma determinada altura do solo. Então, nós vamos ter aqui a fórmula da energia potencial. EP, que é a energia potencial, vai ser igual à massa do corpo, ou seja, quanto pesa o corpo que está aqui, multiplicado pela gravidade, a aceleração da gravidade, se estiver na Terra 9,8, multiplicado pela altura que ele está do solo, que é essa distância daqui até o chão, tá? Quanto maior for a altura, maior a energia potencial gravitacional. Quanto menor a altura, menor a energia potencial gravitacional. Quanto maior a massa, maior a energia potencial gravitacional. Entenderam? Bom, no sistema internacional, a unidade, né, de trabalho e de energia potencial gravitacional é a mesma. Os dois utilizam o Joule, tá? Então, essa é a unidade de energia potencial gravitacional, é o Joule. Vamos observar aqui, ó. Se eu tiver, né, nesse caso aqui, calcule a energia potencial gravitacional de um assento. Para isso, considere que o assento do brinquedo tem, da página anterior, está a uma altura de 20 metros, ou seja, te disse a altura, 20 metros.
Sua massa é de 300 kg e a aceleração da gravidade é de 9,8. Para a gente fazer esse cálculo, é só substituir aqui na fórmula. Massa, você vai substituir por valor de 300 quilos. Gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E a altura, 20. Então, se eu multiplicar 300 vezes 9,8 vezes 20, eu vou ter um valor de 58.800 joules. Esse é o valor, né, da nossa energia potencial gravitacional total. Tá? Bom, quando a energia potencial gravitacional, que é os meninos estão lá em cima no brinquedo, aí o brinquedo começa a cair, se movimentar. Se ele começou a se movimentar, a energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento. Então, a energia cinética do movimento, ela é calculada da seguinte forma. Energia cinética vai ser igual a massa do corpo multiplicado pela velocidade que ele está atingindo, dividido por 2. Tá? Essa é a fórmula. A velocidade ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula da energia cinética. A energia cinética, ela também é dada na unidade de Joule. Então, todo tipo de energia, ela tem a unidade internacional Joule, que é a mesma unidade do trabalho. Então, quanto maior for a velocidade do corpo, maior é a energia cinética. Assim como quanto maior for a massa, maior a energia cinética. Então, gente, se a gente pensar assim no toboágua, né? Você está lá em cima do toboágua com energia potencial, e aí você vai descer no toboágua. Quanto maior for sua massa, ou seja, quem for mais pesado, vai descer muito mais rápido no toboágua, vai atingir velocidades maiores. Tá? Se a pessoa é levinha, ela desce devagar no toboágua. Se a pessoa é pesada, ela vai bem mais rápido. Quanto maior a massa, maior energia cinética, maior o movimento. Quanto menor for a massa, menor a energia cinética. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então, é assim que se calcula a energia cinética dos corpos. Tá? O exercício mostra para você aí, ó, considerando que o assento tem massa 300 e está caindo a uma altura h, tá? E atingiu uma velocidade de 8 metros por segundo. Calcule a energia cinética. Então, nós vamos jogar lá na fórmula. Energia cinética é igual a massa multiplicado por velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é 300 quilogramas, multiplicada por 8, que é a velocidade, ao quadrado, dividido por 2. Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 64 vezes 300 dividido por 2 dá 9.600 joules. Então, essa é a energia cinética que esse objeto tem, que esse brinquedo tem, a essa altura H aqui. Ok? Então, é assim que se calcula energia cinética e energia potencial. Bom, vamos entrar aqui na energia mecânica, né? Energia mecânica é uma energia que nunca é perdida, ela só se transforma. Todo tipo de energia que existe no universo sempre é conservada. Ela só é a transformação de uma energia em outra, tá? Então aqui a gente tem, ó, energia mecânica é sempre igual a energia potencial mais energia cinética. Ou seja, uma se transforma na outra, tá? A soma das duas dá igual a energia mecânica total. Então nós podemos observar a conservação da energia. Se eu tivesse uma energia mecânica, ela vai se transformando em energia cinética ao longo da altura e velocidade que vai ganhando o objeto. Vamos observar aqui no skate. Esse rapaz aqui está em cima do half pipe, né? Que é a rampa do skate aqui. Quando ele está aqui nesse ponto, ele está na altura mais alta da rampa. Nessa altura ele está parado. Nessa altura aqui, a velocidade dele é zero. Ó.
mas a energia mecânica dele é 100% e a energia potencial dele é 100%, porque está na maior altura possível. Quando ele começa a descer e chega nesse ponto B, a energia total mecânica ainda está conservada, que ela é o máximo, só que nesse ponto, a energia que era do tipo potencial, ela se transformou em energia cinética, porque ele ganhou velocidade, ó, 5,6 metros por segundo. Então, quer dizer que metade da energia potencial se transformou em energia de movimento cinético, porque ele começou a se deslocar. Quando ele chegou no ponto mais baixo da rampa, ou seja, no reto aqui da rampa, a energia que era potencial, a altura zerou. Então, se eu tenho a altura zero, eu não tenho mais energia potencial. A energia potencial foi toda transformada em energia cinética. Então, quer dizer que a energia mecânica sempre é a mesma e ela nada mais é do que uma energia se transformando na outra. A cinética que estava aqui foi se transformando na potencial até virar só potencial. E se você observar, quando o atleta começa a subir de novo, ó, vai acontecendo o contrário. O atleta vem subindo aqui, a energia que era toda cinética transformou metade na potencial e quando ele chegou aqui em cima de novo, voltou tudo a ser potencial quando ele para aqui em cima. Então ele volta de novo. Então uma energia se transforma na outra. A energia cinética se converte à energia potencial, né? Assim como a energia potencial se converte à energia cinética. Então uma se transforma na outra e todas mantêm a conservação da energia mecânica. A energia mecânica nunca vai se perder nesse movimento. E vice-versa. Entenderam, meninos? Então, para a aula de hoje, essa são os conteúdos que a gente aprendeu. Então, aqui tem cálculos, né, da energia mecânica. Então, para calcular a energia mecânica, eu vou precisar dos cálculos da energia potencial e da energia cinética. A fórmula da energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura. Da energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Mas se o objeto estiver parado, né? Aí se ele estiver parado, a velocidade é zero. Se eu multiplicar e dividir, vai dar zero. Então a energia cinética vai ser zero. Então só calcula a energia potencial gravitacional. Então, ao calcular ela, você vai ter esse valor aqui no total. Então, depois nós continuamos, né, corrigindo os exercícios na aula que vem. Até mais, meninos. Até nossa próxima aula.